Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Meu querido irmão Fernando, estivemos conversando há poucos dias atrás, eu explicando para você a respeito da palavra de Deus, e eu dizia para você a respeito do dízimo. Eu explicava para você que o dízimo na Bíblia nunca foi dinheiro. E eu dizia para você que o dízimo era alimento. Quando ele foi instituído por Deus na Bíblia, ele foi instituído por Deus. A primeira vez que Deus fala em dízimo na Bíblia está lá em Números, capítulo 18, versículo 12, 16 até o 28, 29, você vai ver essa história completa. A primeira vez que Deus falou em dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo foi alimento que Deus instituiu para uma época e para um fim. E apenas os levitas podiam receber esse alimento. Hoje nós vivemos na graça. E você me fez aquela pergunta e não deu tempo de eu te explicar, tive que sair, mas agora eu estou te explicando e estou te dando a resposta através desse vídeo. E fiquei de te apresentar um documento de um pastor da Assembleia de Deus que está aqui nas minhas mãos. E eu vou dizer para você o que o pastor me disse e me deu esse documento que estava guardado a 7 chaves. Eles sabem a verdade, eles não falam para vocês, mas eles sabem a verdade. E você me fez a pergunta, mas irmão Isnaldo, se não tiver dízimo, como que vão construir as igrejas? E eu vou te responder agora. Para começar, irmão Fernando, dízimo na Bíblia, a finalidade do dízimo na Bíblia nunca foi para construir igrejas ou templos, como queiram dizer, como vocês costumam dizer. Nunca foi para construir templos ou igrejas. Você não encontra na Bíblia ninguém construindo templos ou igrejas com dízimo. O primeiro local para a reunião que precisou ser feito na Bíblia foi feito com ofertas voluntárias e foi chamado de tabernáculo, que Moisés que construiu lá ainda no deserto. Foi feito com ofertas voluntárias. Leia que você vai observar o que eu estou te dizendo. E a finalidade do dízimo nunca foi para construir igrejas. E dízimo nunca foi dinheiro na Bíblia. Eu fiquei de te apresentar esse documento de um pastor. Olha o que o pastor da Assembleia de Deus aqui do bairro de José de Anchieta 2, na Serra, Espírito Santo. Olha o documento que ele me deu quando eu estava conversando com ele a esse mesmo respeito. Vou ler para você ver. Está escrito assim: atenção, não dê mais o dízimo. E saiba por quê. O documento dele, que ele me deu quando ele fez teologia para ser pastor. Está escrito assim: dízimo nunca foi dinheiro, e sim coisas de comer, alimentos em geral. Reparem em Malaquias 3:11, diz para que não consuma o fruto da terra. Dinheiro não nasce da terra, amados. Olha, o próprio pastor me dizendo isso. Está escrito aqui: o dízimo era anual e não mensal. Era anual e não mensal. Veja em Deuteronômio 14:22. E veja também mais uma vez que não é dinheiro, e sim frutos da terra, sementes. Mas mais uma pergunta: alguém come dinheiro? Pois Deus mandou comer o dízimo na presença dele. Deuteronômio 14:23. Alimentos. Veja que esse documento foi um pastor que me deu, hein? Estava guardado a 7 chaves. Esse é o pior para você, dizimista. O dízimo é da velha aliança. Ou seja, antes de Jesus ter morrido na cruz. E quem vive na velha aliança está debaixo de maldição. Gálatas 3, 10, 11, 13 e 19. Aqui embaixo diz assim: o fim da lei é Cristo. Está em Romanos 10, versículo 4. Quem voltar à lei está negando Cristo Jesus. Está desprezando a sua morte na cruz. Cuidado.
Esse é o documento que o pastor me deu, acabando no final da nossa conversa, ele concordando comigo e falou, não, eu sei disso que você está dizendo, eu sei que é verdade. Eu também tenho um documento que, quando eu fiz o seminário, a teologia para ser pastor, eu recebi esse documento lá. E eu disse para o pastor, eu virei para o pastor e disse, mas pastor, se o senhor sabe dessa verdade, que o dízimo foi um pacto da velha aliança, era alimentos e não dinheiro, e que agora, na época da graça, depois que Cristo nasceu, não existe mais dízimo em dinheiro, porque o fim da lei é Cristo. Se o senhor conhece essa verdade, que ninguém na Bíblia pagou dízimo em dinheiro, ninguém, por que o senhor não fala isso para os membros? Por que o senhor não fala a verdade para os membros? E ele disse assim, eu não posso falar essas coisas, porque nem tudo que o pastor sabe pode passar para os membros, senão eu vou abalar a fé deles. Foi isso que ele me disse. Então, meu amado, se até os pastores sabem que dízimo nunca foi dinheiro e que era alimento e só para o tempo da lei, para um fim determinado, para um fim, se até os pastores sabem disso, que ninguém na Bíblia pagou dízimo em dinheiro e que dízimo foi só para o tempo da lei, e só os levitas, o terceiro filho de Jacó, os levitas eram a tribo de Levi, que era o terceiro filho de Jacó, só eles poderiam receber esse alimento que era dízimo. Se até os pastores sabem disso e que ficam guardando as 7 chaves essa informação que eles têm, não precisa de falar mais nada, né? Só falta você agora conhecer a verdade e parar de ficar dando dinheiro para esse povo, né? Que a graça de Deus esteja sempre no seu coração e abrindo a sua mente dia após dia para que o conhecimento pleno da palavra chegue até você. Fique na paz, meu querido.